E eu estou recebendo agora o Dr. Kleber Cavalcante, lá do laboratório Alexander Fleming. Ele é hematologista. A gente vai bater um papo sobre a importância dos exames laboratoriais aí na prevenção de doenças, na avaliação, acompanhamento dos tratamentos. Bom dia, Dr. Kleber. Bom dia, Juliana. Muito obrigado, é um prazer vir até aqui, poder esclarecer o que for possível e ajudar ao cidadão que está assistindo, ao telespectador. Então, vamos começar falando dessa importância, né? Qual o papel dos exames laboratoriais aí nessa questão da prevenção e do acompanhamento da saúde? Os exames laboratoriais é um complemento, é muito importante que o cidadão procure o seu médico, ele é quem vai dizer quais exames são necessários para a avaliação da sua saúde, tanto preventiva como corretiva, se você estiver em tratamento e seguimento de alguma doença. Então, a prevenção à saúde começa pela procura ao seu médico de confiança, e ele é quem vai ter condições de solicitar o que você realmente precisa após uma avaliação. A partir daí, você dirige-se ao seu laboratório da sua confiança e vai realizar os seus exames. E, muito importante, retorne ao médico com seus exames, porque aí é quando a consulta vai ser finalizada. Eu ia falar exatamente isso, essa questão do resultado. Tem gente que não pega o resultado, faz o exame e não vai pegar o resultado, ou tem aquelas também que pega o resultado e lê ali, porque no próprio exame já vem, né, aquela referência, se tá dentro da faixa, se não está. Mesmo que esteja tudo dentro da faixa, é interessante, é importante que o médico faça essa leitura. Isso, é muito importante que só o seu médico tem condições de fazer essa interpretação. Por mais que os exames estejam dentro daquela faixa de referência da normalidade, muitas vezes o segmento que o seu médico tem, ele tem um olho clínico voltado melhor para lhe ajudar. Eu vou dar um exemplo para o homem. O homem, quando faz a sua visita após os 40 anos, 45 anos de idade ao urologista, com medida preventiva, dentre um dos exames solicitados poderá ser o teste do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é dosado no sangue, é um marcador que não é específico do câncer de próstata, para as doenças da próstata. E ele pode estar com o seu valor de referência dentro da normalidade, mas o segmento do urologista, quando ele vê aquele exame, compara com a parte clínica, com o exame da próstata e tudo mais, ele pode, a partir dali, antes que aquele exame dê alterado, já desperta aquele olhar do urologista para solicitar um outro exame mais apurado, que poderia ser um exame de imagem, uma ultrassonografia, uma biópsia da próstata. Então, é muito importante que leve esse exame ao médico, porque só ele tem condições de avaliar e dizer como está. E, na verdade, essa integração que realmente faz com que o diagnóstico seja cada vez mais preciso. Mais né? preciso e tem possa lhe ajudar. O diagnóstico por imagem, tem os exames laboratoriais. Isso. A avaliação clínica também. Ela é muito importante nesse sentido. Então, o laboratório, ele complementa, mas é um complemento, assim como também o exame de imagem, é um complemento importantíssimo para que o médico possa concluir a avaliação do seu paciente. E com isso poder ajudar o seu paciente, que é o intuito da medicina. É ajudar o ser humano a ter uma vida mais saudável e uma longevidade dentro do que nós podemos fazer. Não esqueçamos de também ter uma vida saudável, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto paciente. Então, além de procurar o serviço médico, pelo menos voltar a sua vida para atividades saudáveis. Então, exercício físico, expulsar o sedentarismo da sua vida, que não é fácil, e uma boa alimentação. Então, hoje, nesse ritmo de fast food, então a geração YZ já vem muito acostumada no fast food, e isso é terrivelmente prejudicial à nossa saúde. Então, vem as doenças cardiovasculares, vem as doenças oncológicas, de um modo geral, todas trazendo prejuízo ao ser humano. Então, é muito importante que o cidadão se volte como um todo. Então, nem ele é para estar no médico direto sem necessidade, ele não tem também capacidade de dizer, eu vou fazer tal exame porque eu sou diabético, eu quero ver minha glicose. Mas não é só a glicose que o diabético tem que ter, o paciente diabético, né? Então, o diabetes é uma doença crônica, mas que ela é bem conduzida pelo especialista, pelo clínico, pelo geriatra, pelo endocrinologista. O paciente que segue essa orientação, ele controla e tem uma vida bem mais saudável, vai conviver com o seu diabetes sem muitas intercorrências. Precisa que ele também faça a sua parte.
Doutor Kleber, agora vamos voltar para os exames laboratoriais. Quando a gente vai fazer um exame, sempre tem aquela recomendação do jejum, cada exame tem uma peculiaridade. É importante que o paciente siga à risca isso. O não, se ele não fizer o jejum, se ele não seguir aquela determinação, pode dar erro no resultado do exame? Isso é uma boa pergunta que meus pacientes sempre me fazem também. Eu atuo tanto na área laboratorial como atuo com a clínica hematológica. E os meus pacientes perguntam muito sobre o jejum. De um modo geral, quando o paciente sai do seu clínico, ele tem inúmeros exames a ser feito. Então, ele tem exames hematológicos, como hemograma, ele tem exames bioquímicos, que entre eles vem a glicose, que é a glicemia, a hemoglobina glicada, que é um complemento importante da glicemia, colesterol, triglicerídeos. De um modo geral, há uma orientação que se faça um jejum que varia de 10 a 12 horas para a glicemia, certo? O colesterol e o triglicerídeo hoje já não é exigido tanto o jejum, mas, como você tem outros exames atrelados, é melhor que você consiga fazer. Tem casos especiais em que o paciente não consegue por problemas médicos. Esse aí é só ele relatar na hora ao laboratório que já falou com o seu médico e é só anotado quanto tempo ficou de jejum. Se ele ficou 4, 6 horas por orientação do seu médico, o laboratório vai aceitar, mas vai ter essa ressalva no seu laudo. Então, é muito importante isso aí. O jejum em excesso altera o resultado? Altera e não é recomendável. O jejum em excesso é o paciente querer enganar a si. E ele vai trazer prejuízo à sua saúde e vai dar também um resultado falso. Então, ele não está retratando a realidade. Então, se eu tenho uma recomendação de 10 horas de jejum, não adianta eu fazer 15. Certo? Então, isso é uma coisa muito temerosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa muito importante é o paciente, se ele não tem a recomendação do médico para fazer aquele exame, não adianta ele insistir em querer fazer, porque é muito importante. Aquilo pode até trazer um transtorno para ele desnecessário. Então, ocorre muito isso, às vezes chega no laboratório, o paciente, mas eu quero que acrescente tal exame. O laboratório, de uma maneira geral, diz, olha, precisa que o seu médico concorde e tudo, porque realmente quem demanda o pedido é o médico, porque ele tem a indicação clínica para aquilo ali. Então, isso aqui é muito importante. Então, isso dizem que o brasileiro, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Agora então com a internet, com o Google, né? E todo mundo vai Dr. lá. Google, isso é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes, quando eles chegam com algum exame, já foi no Google e tudo mais. Eu digo, esqueça o Google, vamos conversar aqui, pergunte, o que eu não puder responder agora, traga na próxima consulta, que eu vou procurar pesquisar e lhe trazer. Que é muito importante a informação vir correta. Exatamente. Isso é muito importante. E o paciente, a gente tem que muito ver a sua saúde como um todo. Então, às vezes, o paciente é natural do ser humano, a gente tem essa ansiedade. Se você pega um laudo seu no laboratório, você vai abrir. Vem todo fechadinho, mas não tem jeito, né? A gente abre. Aí, doutor, eu abri. Eu digo muito assim, olha, pode abrir, o exame é seu. O exame não é do doutor. Pode abrir. Agora, abra se você tiver, traga para o médico. Né? Não vai ficar, porque deu uma referência, não vai ficar sem dormir. Venha a consulta, venha o retorno que a gente vai esclarecer. Ótimo. Então, é muito, muito importante isso aí. Então, esse é o recado que a gente deixa para o cidadão, é que dentro da sua programação, do seu planejamento, quando é prevenção, nós temos que nos planejar. Então, arranje um tempo para a sua saúde. Às vezes a gente fica nessa correria e quando descobre alguma coisa já é tarde. Esquece tudo, quando vem sentir alguns sintomas e tudo, vai procurar, muitas vezes tem. Às vezes o paciente fez o exame há um ano, aí chega no consultório, doutor, ainda serve o exame? Eu digo, olha, eu vou ver, mas eu necessariamente eu vou precisar de uma reavaliação. Quanto tempo essa validade do exame? Depende muito. Se o indivíduo não tem nenhum problema de saúde, dá um exemplo, ele vai fazer um pré-operatório para uma cirurgia, até 3 meses aquele exame para o pré-operatório ele tem, desde que ele não tenha nenhuma doença, tipo um diabetes. Aí ele tem que ter uma glicemia mais perto da sua cirurgia. Então, na parte clínica, ele pode fazer seus exames com o clínico, se ele precisar ir ao cardiologista daqui a 2 ou 3 meses, leve aqueles exames, que é muito importante, e aí o cardiologista vai avaliar se vai precisar de mais algum ou de repetir algum daqueles que ele viu.
E sempre é bom também levar os últimos, né? Os Isso, exames, sempre é bom levar os últimos exames. Uma das coisas que eu pergunto muito ao meu paciente, fez algum exame nos últimos 3 meses? Está com ele aí? Porque é muito importante, até para eu não estar repetindo o exame desnecessário. Às vezes ele já passou por um outro colega, que encaminhou para o hematologista, e ele vem às vezes trazendo só o hemograma porque deu anemia, e esquece os demais exames, que é tão importante quanto o hemograma que mostra anemia, né? Ótimo. Doutor Kleber, nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer sua presença aqui no programa, dizer que a gente está sempre de portas abertas para lhe receber. Depois vamos falar sobre assuntos relacionados à hematologia também, né? São várias dúvidas. Anemia, eu acredito que é um tema que... Anemia é um tema rodeia, empolgante. Gera muitas dúvidas também entre as pessoas. Apesar de ser um nome simples, mas ela está em muitas doenças e a anemia não é tão simples, mas é importante, tratada, né? Ela tem que ser cuidada, avaliada, muitas vezes tem que ser também encaminhada por especialista, porque ela precisa ter uma orientação correta. Pois vamos deixar já marcada aí essa volta para a gente falar sobre Será a anemia. Um prazer poder contribuir aqui para a saúde da população com informações. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Juliana. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, 2 minutinhos, o Viver Bem está de volta.